Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Ju. Aqui no meu canal você vai encontrar vídeos sobre minha adaptação morando aqui nos Estados Unidos, sobre minha mudança pra cá, fazendo compras, dentre outros assuntos. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha adaptação aqui nos Estados Unidos. De antemão, eu já queria pedir desculpa pra vocês, porque eu fiquei durante o mês inteiro de maio sem postar nenhum vídeo aqui pra vocês. E isso faz parte do meu processo de adaptação, porque eu não tava conseguindo vir aqui gravar vídeos pra vocês. Porque morar aqui você tem altos e baixos, e eu gravei esse mesmo vídeo no finalzinho de abril, que eu queria muito falar pra vocês de como que tava sendo a minha adaptação. Só que eu senti que eu não tava sendo 100% sincera com vocês, eu acho que tava mostrando muito o lado bom de morar aqui. Mas a gente nem tudo são flores, nem tudo são só altos. Hoje eu tô vindo falar com vocês até com um tom um pouco mais sério. E eu quero mostrar pra vocês a vida real de como que tá sendo aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que a nossa relação aqui tá sendo meio que a base da honestidade. Eu quero tentar mostrar pra vocês o máximo de coisas possíveis, mas eu também quero mostrar o lado bom e o lado ruim das coisas, porque nem tudo são flores. E eu deixei uma caixinha de perguntas pra vocês lá no Instagram, vocês me fizeram algumas perguntas, eu vou responder aqui pra vocês, mas antes disso eu quero falar pra vocês de como tá sendo o meu processo de adaptação nos Estados Unidos. Eu e o Vitor chegamos nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro, então fazem 5 meses que a gente tá morando aqui. Quando a gente chegou, a gente foi morar em um hotel, e no hotel, nos 2 primeiros meses, estavam sendo mais turbulentos. Por quê? O Vitor, ele trabalhava numa escala de 12 horas de segunda a sexta-feira, então eu não via o Vitor, e como a gente estava morando em um hotel, a rotatividade ali é muito alta. Tem a questão de você vir para um país que a língua é diferente da sua, por mais que você fale um pouco de inglês, ainda tem a questão da dificuldade. Eu ia muito pro mercado, muito pra farmácia para tentar conversar com as pessoas, mas nem todas as pessoas eram super pacientes para poder repetir para você 2, 3 vezes, ou para poder falar um pouco mais devagar. E eu acho que isso no início começou a me desmotivar bastante. Quando eu morava no Brasil, eu tinha uma vida super ativa, eu ia pra academia, eu ia pro trabalho, eu tinha minha faculdade, eu tinha os meus amigos, minha família, todo mundo perto, então era uma vida mais muvucada, digamos assim. E quando eu cheguei aqui, ficou muito pacata, porque eu não tinha mais a minha faculdade, eu não tinha mais o meu trabalho, meus amigos e minha família estavam no Brasil, por mais que a gente falasse por videochamada, não é a mesma coisa. E aqui eu tava sem amigos pra você poder, nem que seja pra poder tomar um cafezinho ou coisa do tipo, e você acaba ficando muito sozinho, que foi o meu caso, pelo menos. E aí no início eu realmente tava me sentindo muito mal. Nos finais de semana, quando o Vitor tinha as folgas dele, a gente saía bastante pra poder se divertir, e eram os meus momentos de alívio. Por mais que eu estivesse morando no hotel e descesse pra conversar na recepção, as pessoas, elas estavam ali a trabalho, então não dá pra eles ficarem te dando toda a atenção do mundo pra poder ficar conversando com você e jogando conversa fora. Então eu acho que os 2 primeiros meses foram muito difíceis pra mim. E aí que quando a gente começou a tentar procurar casas, começou a procurar móveis pra nossa casa e tudo mais, começou a dar uma aliviada, porque a gente saía com um propósito de casa, então a gente tinha um pouco mais de contato. O Vitor também mudou, ele não estava trabalhando mais de segunda a sexta-feira, ele já estava trabalhando em escala, então a gente conseguia ter um contato um pouco maior, então as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas. Mas isso não minimiza o fato de você estar longe da sua família, longe dos seus amigos, e só tem eu e ele. Então assim, eu tava ficando realmente bem fechada, sabe? Bem triste. E como eu não tinha começado a estudar na biblioteca ainda, eu ainda não tinha contato com outras pessoas além do Vitor, só quando a gente saía, e a questão da língua começou a me pegar um pouco. Quando a gente se mudou aqui pra nossa casa, uma das coisas que me ajudou muito, muito, foi o Zoro ter chego aqui pra gente. Porque eu falo que ele é literalmente meu cachorro de apoio emocional, porque eu precisava muito dele, eu acho que ele também precisava muito de mim, porque quando a gente veio aqui pra casa, como a gente tava em uma desculpa de ficar emocionada, mas quando a gente veio pra cá, a gente não conhecia ninguém, é um lugar completamente novo, eu tava saindo pra poder correr e tudo mais, mas aqui você não vê as pessoas passando na rua, eu não conheço os meus vizinhos, eu não conheço nada aqui. Então é muito difícil porque você literalmente se sente muito sozinho e muito isolado. E passar por isso é muito complicado porque você começa a pensar várias coisas. Porque, por exemplo, muita gente, pessoas que me acompanham, eu tenho certeza que, cara, ter a oportunidade de morar fora é um sonho e vocês dariam tudo pra poder ter isso. Só que é o que eu falei, tem altos e baixos. É claro que eu tô muito feliz morando aqui porque a gente tem a oportunidade.
de concretizar sonhos de uma forma um pouco mais rápida do que a gente teria se a gente estivesse morando no Brasil. A gente já tá conhecendo coisas, tendo experiências diferentes, mas ao mesmo tempo é muito solitário, então acaba sendo muito difícil, sabe? É muito sensível pra você se adaptar por isso. E ter o Zoro, pra mim, cara, foi o melhor dos mundos, porque eu me apeguei muito a ele, e ele também, ó, tá até aqui com a gente, como sempre, gravando os videozinhos, né, neném? É, mãezão! Realmente mexia um pouco mais comigo, porque eu não tava me sentindo tão sozinha mais, mas não minimiza o fato de você estar longe da sua família e dos seus amigos. E, em especial, o meu sumiço do mês de maio foi justamente porque em maio é meu aniversário, em maio teve Dia das Mães, eu sumi aqui do canal depois da Páscoa e são datas muito especiais pra mim, que mexem muito comigo. Na Páscoa eu liguei pra minha família em chamada de vídeo e vi que tava todo mundo reunido, comendo e tudo mais. E isso mexeu muito comigo porque normalmente é a tradição da minha família, tá todo mundo reunido fazendo isso e eu não tava lá. No meu aniversário, eu nunca passei um aniversário meu sozinha, eu sempre juntava os meus amigos, a minha família. Nem que fosse pra sentar na beira da rua, comer um bolinho e conversar, e pra mim isso é excelente. E aqui foi muito diferente, por mais que eu saía à noite com alguns amigos meus, eu passei literalmente o dia inteiro sozinha, tipo, sem a galera do trabalho, sem a galera da faculdade, sem os meus amigos, sem a minha família, e isso foi muito intenso pra mim. O Dia das Mães também, a gente normalmente se reúne na casa da minha tia, onde minha avó tá, e aí junta a família inteira, a gente faz churrasco, e eu liguei pra eles, eu falei com todo mundo, e foi um dia, tipo, muito legal de falar com todo mundo, mas ao mesmo tempo foi muito triste, porque o Vitor, ele tava trabalhando, então foi mais um dia que eu passei sozinha. E tudo isso mexe muito com a sua cabeça, sabe? Por isso que eu fiquei bem afastada do canal durante esse mês inteiro de maio. E aqui tá sendo meio que um desabafo pra vocês. A adaptação morando fora não é fácil. É muito, muito difícil. É claro que eu tô me agarrando muito no fato de estar tendo a oportunidade de aprender uma língua nova, de conhecer pessoas novas, de conhecer novos lugares, de tentar adquirir o máximo de experiência possível aqui, porque a vida não é eterna, então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode. Só que, cara, é punk, é difícil. Se eu falar pra vocês que é fácil, é uma mentira descabida, porque não é. Então eu acho que esse aí foi o meu desabafo, eu acho que era tudo que eu precisava falar pra vocês. E agora eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha do Instagram. A primeira pergunta foi: já tá dando um banho no inglês? Não, eu não estou dando um banho no inglês. Eu agora tenho um pouco mais de facilidade para poder entender o que as pessoas estão falando comigo e para poder me expressar também. Mas não quer dizer que eu tô arrasando no inglês em nada. Eu acho que é um processo muito longo, de muito aprendizado, mas graças a Deus já tá mais fácil para poder compreender o que as pessoas estão falando e para poder me comunicar com elas também. Qual foi a maior dificuldade aí? Bom, o vídeo já foi um desabafo, então eu acho que já contei todas as dificuldades pra vocês, mas eu acho que a mais difícil pra mim foi justamente isso, de estar longe da minha rede de apoio, que é a família e os meus amigos mais próximos. Isso pra mim foi muito punk, porque a gente tem os nossos amigos aqui, eles são pessoas maravilhosas que eu tenho um carinho absurdo, só que uma coisa não substitui a outra, uma amizade nunca vai substituir a sua família. Então, pelo menos é o que eu sinto com relação à minha família. Minha família é tudo pra mim, tudo. O Vitor é a minha família, o Zoro também é. Só que a minha rede principal de apoio, que sempre esteve comigo durante a minha vida inteira, tá em outro país. E isso pra mim é muito difícil e é a minha maior dificuldade hoje aqui nos Estados Unidos. De colocar na minha cabeça que, cara, eles estão bem lá, eu tô bem aqui. E que a vida precisa seguir, porque a gente não nasce e quer nascer, morrer, viver a vida inteira no mesmo lugar. Se quer também, tá tudo bem. Eu não queria isso pra minha vida, eu queria muito poder conhecer o mundo. Peraí, meu filho, senão você fica na frente. Eu queria muito ter a oportunidade de poder conhecer o mundo, tô vivenciando isso, mas não é fácil. Então, é uma das coisas que eu precisei abdicar, né, de estar perto deles, por um sonho bem maior, né? O que te surpreendeu aí? O excesso de natureza aonde eu moro. Cara, eu sou apaixonada pelo lugar onde eu moro, pela cidade onde eu moro. Eu moro na cidade de Colômbia. É um lugar lindo, tem natureza pra tudo quanto é lado, tem parque pra tudo quanto é lado. Então, assim,
eu me sinto mais em casa, porque eu era de Porto Real, que é uma cidade pequenininha, que é meio roça, né? Tem muito mato pra tudo quanto é lado, e é um lugar que eu sou apaixonada. Então, assim, me dá um calorzinho no coração. Eita! Então, assim, eu senti que aqui é um lugarzinho mais acolhedor, eu consigo correr na rua com mais tranquilidade, passear com o Zoro também, e eu solto ele, ele vai, ele anda. Então, isso me surpreendeu positivamente aqui. Próxima pergunta. Quer voltar a morar no Brasil? Eu acho que tá muito cedo pra poder falar que eu quero voltar a morar no Brasil, por mais que eu esteja enfrentando várias dificuldades aqui, eu não quero voltar pro Brasil agora. Talvez num momento futuro, não sei, mas nesse momento eu tô curtindo a minha vida aqui nos Estados Unidos na medida do possível. É claro que a gente tem dificuldades, mas eu quero aproveitar o máximo que eu puder aqui, conhecer o máximo de estados possíveis que a gente puder aqui também, conhecer outros lugares do mundo. Então, nesse momento não, nesse momento eu tô bem tranquila aqui onde eu tô morando. Já se adaptou aí? Como tá sendo? Acho que eu já respondi pelo vídeo, né? Qual foi o principal motivo que levou vocês aos Estados Unidos? A transferência de trabalho do Vitor. Já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre a transferência de trabalho do Vitor, de quando eu me mudei pro Rio de Janeiro. Mas o principal motivo foi esse, porque a proposta dele já era pra ele vir aqui pros Estados Unidos. E a gente pensou, a gente não tem nada a perder mesmo, vambora. E cá estamos hoje. Hoje, o que você diria para uma pessoa pensar antes de tomar a decisão de se mudar para os Estados Unidos? Eu acho que o que eu vou falar aqui, ela não serve só para os Estados Unidos, mas para outros lugares do mundo também. Tem o psicológico forte, e com isso eu falo para você talvez começar uma terapia se você ainda não faz. Se você faz, abordar esse tipo de assunto com o seu terapeuta, porque mentalmente é muito difícil você estar em um país que a cultura é diferente da sua, que a linguagem é diferente da sua, que você vai ter que lidar com pessoas de temperamentos muito diferentes, com outra língua. Então, assim, é muita coisa pra você absorver. Você vai estar longe da sua família, dos seus amigos, da sua rede de apoio. Tem muita coisa em jogo pra você pensar antes de você se mudar de país. Próxima pergunta. Você se sente sozinha, isolada? Às vezes percebo seu olhar distante. Beijos, amo seus vídeos. Primeiro, beijo pra você também. Fico muito feliz de saber que você gosta dos meus vídeos. E sim, a resposta é sim. Às vezes eu me sinto isolada, às vezes eu me sinto muito triste, porque é o que eu acabei de falar, né, gente? É um lugar com uma cultura diferente, as pessoas aqui são diferentes. É diferente de você estar no Brasil numa fila de espera e você puxar assunto com uma pessoa. Aqui a galera não é muito de fazer isso. Eu tenho sentido que a galera puxa mais assunto quando eu saio com o Zoro, porque eles querem falar sobre cachorro, e aí acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas no geral é muito difícil, então eu me sinto bastante isolada e às vezes sozinha aqui. Graças a Deus eu tenho os meus amigos e a gente tem saído mais do que o normal, então tá ficando um pouco mais tranquilo, eu tô tendo um pouco mais de interação com as pessoas também. Como eu tenho ido muito à biblioteca por causa das minhas aulas, eu tenho contato com gente do mundo inteiro, então tem facilitado um pouco esse processo. Mas a resposta é sim, eu não posso mentir pra vocês, porque realmente às vezes eu me sinto isolada assim. Próxima pergunta. Você tem vontade de morar em outro estado dos Estados Unidos? Se sim, qual? Ai, que pergunta difícil, porque tem tantos estados legais, tanta coisa pra poder conhecer. Porque, por exemplo, no estado que eu moro, que é o Maryland, tem muita coisa que eu quero conhecer. E eu gosto muito do lugar onde eu moro. Mas eu também tenho muita vontade de conhecer o estado de Washington, porque eu acho que, cara, tem uma natureza incrível, linda. O Colorado. A Califórnia não seria um estado que eu talvez moraria, mas talvez visitaria durante um bom período de tempo. Não sei! Eu vou falar que eu tenho vontade de conhecer muitos estados, mas por enquanto, de morar, eu gosto de onde eu tô. Próxima pergunta. Teria um motorhome? Com certeza! É uma vontade minha e do Vitor. A gente tem muita vontade de ter um motorhome pra gente poder colocar o Zorinho, pra gente poder passear e conhecer vários lugares nos Estados Unidos ou no Brasil, se a gente voltar pro Brasil e quiser ter um motorhome também. Cara, é um sonho meu, de coração, entrar no motorhome, eu, meu marido e meu cachorro, e a gente sair por aí pra poder conhecer os lugares. Eu acho que, cara, quem faz isso é de uma coragem e... Tudo bem? Tá tudo bom? Tem ninguém, não? Eu acho que, cara, eu acho muito maneiro a galera que faz isso com motorhome, com um carro próprio mesmo, que simplesmente pega, entra e vai conhecer o mundo. Cara, eu acho que a galera vive uma experiência que deve ser sinistra. Assim, deve passar muito perrengue,
Mas devem ser experiências de conhecer lugares e conhecer pessoas que deve ser incrível. É uma coisa que eu quero muito fazer em algum momento da minha vida. E essa foi a última pergunta que vocês me mandaram. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter tentado ser o mais clara possível com vocês com relação à adaptação aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês entendam um pouco também do meu desabafo. Eu gosto muito de estar gravando vídeo aqui pra vocês, de estar me comunicando com vocês, porque eu acho que a gente tá criando uma rede muito legal, uma troca muito maneira, né, entre eu e vocês, lá no Instagram também, que eu consigo ter um pouco mais de contato com vocês. Eu vou tentar trazer mais vídeo aqui pra vocês. Eu já peço desculpa novamente por não ter trago nenhum vídeo em maio, mas realmente em maio a minha cabeça estava muito bagunçada e eu não estava conseguindo sentar aqui para poder conversar com vocês, para poder mostrar as coisas que estavam acontecendo com vocês, porque eu acho que na minha mente estava tudo muito confuso. Mas eu vou tentar trazer o máximo de coisas possíveis para vocês. Eu filmei muita coisa que a gente viveu para trazer vlogs aqui pro canal. A gente se vê na semana que vem. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje e a gente se vê na semana que vem. Tchau!